hoje, né, sobre gestão da manutenção, né? E aquela história, né? Não tem como você não falar de gestão da manutenção e se tratando num curso de eletrotécnico, a gente falar em NR10. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E pessoal, compartilhando aqui a tela com vocês. Nós temos aqui o cronograma. Esse é um curso bem rápido, inclusive ele não tem previsto um momento presencial, né? Essa parte de gestão, ela passa pela segurança do trabalho, né? Aproveitando, né, o ensejo aqui, eu falei em aulas anteriores, né? Além de engenheiro eletricista, sou engenheiro de segurança do trabalho e eu lido, né, desde que eu iniciei a vida profissional, fazendo projetos, analisando, sempre no escritório que eu trabalhava, né, que eu acabei fazendo curso de segurança do trabalho, a gente focava essa segurança, né? E é óbvio, né? Segurança onde no trabalho, porque a despeito de que muitos pensam, né? O patrão, né? Às vezes alguns patrões aí, né? É, a gente acha que eles não querem que a gente estejam bem, né? Mas isso não é verdade, né? O bom administrador, né? Quando a gente fala de gestão, é bom ressaltar que nós estamos falando de certa forma de administrar, né? Gerir ou administrar um negócio. E no caso, esse negócio é o quê? Vocês como eletrotécnicos, é o quê? É essa gestão, né, da manutenção em serviços com eletricidade, né? A parte da RNR10. Então, já dando algumas direções, algumas diretivas aqui para vocês, né? Como vocês já conhecem, né? Lá na situação de aprendizagem, nós vamos ter duas atividades aí, basicamente, né? Vamos aqui conhecê-las, essas atividades, né? E daí, a partir do conhecimento dela, eu vou falar algumas coisas interessantes que a gente deve frisar, né? No tocante à gestão da manutenção. E o ideal, né, que você estivesse aqui online para tirar algumas dúvidas, né? O bom, né, de você estar presente é você poder tirar dúvidas. Mas ok, como eu já tenho experiência nessa área, né, em muitas disciplinas, eu sei mais ou menos as maiores dúvidas que existem e eu vou focar numa parte é, que ela ela é fundamental na área de gestão da manutenção, que é o prontuário das instalações elétricas. Eu vou pegar aqui um prontuário e mostrar para vocês mais ou menos como que é o corpo dele, como que ele é formatado e onde que ele encaixa, né, no que tange aí a parte de gestão da manutenção. Tô só dando aqui uma procurada aqui no arquivo, pessoal. A pasta que estava aberta aqui. Enquanto eu vou baixar aqui, né? Se vocês forem aqui no SAP, né? Tem orientações, né? E aqui basicamente, ó, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis documentos, né? O SAP, o documento de contexto. Nós temos o anexo 1, né, de orientações para atividade, escopo do contrato, a lista de funcionários, né? Quantos que são esses funcionários? Se não me falha a memória aí, são 15, né? A gente vai dar uma olhada aí. E as duas folhas de resposta que vocês vão enviar para a atividade.
a da atividade um, né? Você vai basicamente, que é essa daqui, ó, você vai basicamente montar uma equipe de manutenção, né? Lá do, vamos até dar uma olhada nele aqui, ó. Pegar a descrição aqui, que aí fica mais fácil. Se eu abrir a descrição aqui, só procurando aqui, ó. Achei. Então, pessoal, deixa eu só dar uma mudada na página aqui, que aí vai ficar mais evidente. Então, pessoal, aqui de posse aqui do, isso aqui no contexto, ó, com base nas informações, né, que a gente tem dos anexos, né, sobre o escopo do contrato, da orientação da atividade, né, ó, e nós temos a manutenção do Modern, né, Mall, né, que é um shopping, né, onde estão definidos todos os equipamentos constituídos nesse shopping, né, o horário que ele funciona, expediente, a criticidade de atendimento, né? Qual que é o período em que há um maior atendimento aí, né? O maior fluxo de públicos. Por exemplo, aqui em Goiânia tem um shopping, o Passeio das Águas, por exemplo. No começo ele não tinha, lá tem a Faculdade Araguaia, né? Não tinha uma faculdade, então ele tinha uma dinâmica, uma movimentação muito diferente. Daí, quando houve essa a instalação dessa faculdade aí, né, por exemplo, a praça de alimentação, né, ela continuava a mesma, só que o fluxo de trabalho, por exemplo, dos locais de lanche, de almoço, eles aumentaram. O pessoal, por exemplo, da limpeza, que também faz parte da manutenção, né? Não é manutenção elétrica, mas o pessoal da limpeza, eles tinham que focar no horário, né? No início do horário, antes de entrar lá na Faculdade de Araguaia, nos intervalos, né? Que o pessoal sai, vai almoçar. Aumentou a demanda, porque tem mais pessoas, imagine. Na semana, né, você tem mais pessoas, você tem um fluxo X, né, um fluxo fixo de pessoas andando nesse shopping, e aí imagina, você ainda tem uma faculdade, tem uma academia, né, uma Smart Fit da vida, então você tem que concentrar, por exemplo, equipes de manutenção na parte civil, na parte predial, por exemplo, elas fazem a manutenção bastante no período da madrugada. Eu conheço algumas equipes aí que, não só ali no Passeio das Águas, né, no shopping, no Flamboyant, eles fazem a manutenção, trocam piso, a parte mesmo de civil mesmo, ela ocorre na parte da madrugada. E em nenhum momento, como o shopping, né, é um centro ali de convivência, existe, dependendo do shopping, né, existe um status, existe um público-alvo. Ah, professor, então você está querendo dizer que é só rico que vai nesse shopping? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que existe um público, no início, né, existe um público-alvo de maior. Hoje em dia, né, já é diferente, né? Antigamente era um público-alvo de maior poder aquisitivo. Hoje em dia, você tem públicos de diversos poderes aquisitivos e todos eles consomem algo nesse shopping. Seja comprar um sorvete, seja comprar uma roupa, avulsa, ou concomitantemente, né? A pessoa sempre, depois, na época que ela recebe, ela vai. E assim, a movimentação nesse local
seja a movimentação quando tem terceiros, ou quando tem ou apenas uma equipe. Por exemplo, a Ambev. A Ambev, dependendo da unidade, ela além de ter a logística, ela tem o chão de fábrica, né, a parte lá que faz a limpeza das garrafas, o reaproveitamento dos invólucros, né, dessas garrafas. Você tem a parte de limpeza, não só dos vasilhames, mas do sistema do sistema lá de pressão de preenchimento. Por exemplo, você tem uma linha onde você faz a produção de um refrigerante e esse refrigerante ele tem lá uma demanda fixa e daí você faz o preenchimento, sei lá, de uma Pepsi, por exemplo. Daí depois você tem que fazer esse preenchimento de um outro tipo de refrigerante, uma soda limonada, ou seja, um sabor diferente. Tem um processo que chama SIP, o processo de autolavagem, né, dos containers onde fica o, o refrigerante e tem os outros containers que ficam, né, você tem um container onde fica o ácido carbônico. Aí desse onde fica o ácido carbônico, você tem outros containers que fazem a mistura, tem a amônia que vai fazer parte, né? Você tem o dióxido de carbono, água, e eles levam para um tanque MESP, levam todos esses insumos aqui, eles fazem a mistura, e aí depois vai para a linha de produção e vai fazer os envases, o invase, né, em cada produto aqui. Depois que você faz, você cria por exemplo, no caso, o exemplo que eu dei a Pepsi, você pega, alguns insumos são iguais, né, os insumos que faz o ácido carbônico, para ele que ele compõe o gás de um refrigerante, por exemplo. Você tem a essência, né? No caso, a essência não seria mais uma essência de cola, é uma essência de limão, né? Para uma soda limonada. Então, existe um sistema, o SIP, esse sistema de lavagem, e ele aí você desconecta, né? As válvulas vem, desconecta, esse sistema de limpeza, ele faz a limpeza do container aqui, depois dessa limpeza, o produto que é passado aqui, ele é despejado em um local aqui, fez a limpeza e tal, agora eu pego os insumos, aí vamos supor que você tem um insumo a mais, que é o insumo da essência da sal limonada. Tira o invase onde tem o tanque onde tem o insumo da Pepsi e os outros, né, que são necessários e vai fazer esse processo. Então você tem uma quantidade de funcionários que é uma demanda mínima para você fazer a manutenção. A manutenção, às vezes as pessoas acham, por exemplo, você tem manutenção, a manutenção mais clássica que existe é a chamada manutenção por crise. O que que é isso, professor? A manutenção por crise aconteceu um problema, eu vou lá e resolvo. Problema de natureza elétrica, por exemplo, é queimar um refletor no chão de fábrica, né, no local ali onde faz os envases, né, ou dessa fábrica aqui. E daí você tem que fazer o quê? Já tem que ter uma equipe, tem um eletricista, por exemplo, industrial, já que é a parte de chão de fábrica aí, muitos equipamentos industriais, então ele tem a capacitação necessária para fazer essa manutenção. Obviamente, esse funcionário ele vai estar de plantão, né? Ele recebe para estar ali de prontidão, para se uma coisa acontecer, ele vai lá e resolve o problema. No caso, resolver o problema é o quê? É trocar essa lâmpada. E aquela história.
para você fazer um plano de manutenção, né? Ah, beleza, professor. Se queimar uma lâmpada, eu vou lá e troco. Mas você imaginou se no almoxarifado de vários insumos, desde insumo de escritório, né? Por exemplo, eu preciso de mais papel para imprimir documentações às vezes timbrada, né? Com papel, o papel já vem previamente timbrado, ou então esse timbre ele é feito na impressão, né? Eu tenho esses insumos que são destinados a essa finalidade. Eu tenho os insumos que são destinados ao funcionário realizar a tarefa dele. No caso, por exemplo, equipamentos de proteção individual é um insumo necessário para realizar a tarefa. Se eu não tiver um equipamento de proteção individual, ainda mais na área da elétrica, eu não posso nem iniciar o serviço. Inclusive, eu tenho o direito de recusa, né? O funcionário tem o direito de recusa caso, né, ele detecte que estão tentando colocar ele no regime de trabalho onde ele não tem condições mínimas para desempenhar esse trabalho com saúde e com segurança, que esse é o lema da saúde e segurança. Igual eu falei, um empresário inteligente, o bom empresário, ele sabe que investir em segurança não é gasto, é investimento. O próprio nome já diz, é um investimento. Não, beleza. Ó, ó, tem horário de funcionamento, expediente. Aí, dependendo, igual eu falei, né? É um shopping center. Então, há pessoas, por exemplo, da manutenção civil que eu tenho, já que não é possível fazer uma manutenção. Você tem, por exemplo, um shopping, ele funciona de segunda a domingo. Ele não é um local aí de departamento que, por exemplo, funciona de segunda a sexta e no sábado e domingo ele está fechado. Aí eu poderia o quê? Fazer essa manutenção. O gestor, né, ele pega e fala, não, já que não funciona no sábado e domingo, eu vou criar uma equipe que trabalhe no sábado e domingo. Bom, sábado seria um período, né, de folga, né? Domingo principalmente. Ah, beleza. Então, como seria um período de folga, existem os adicionais. Que horário que esse cidadão vai trabalhar? Ah, ele trabalha no horário noturno. Ah, tem o adicional noturno. Aonde ele vai trabalhar? Existe um espaço confinado? Ah, se tem um espaço confinado, então ele. Desculpa, pessoal. Se tem um espaço confinado, então ele precisa, né, de condições mínimas para trabalhar nesse espaço. Você tem que observar a NR relacionada aí, se não me falha a memória, a NR 33, tem que ter ventilação. Então, o gestor ele vai analisar todos os aspectos das condições de trabalho. No caso, a gente vai focar aqui na elétrica, até para vocês conhecerem que esse é um assunto muito pouco falado, a parte de prontuário das instalações elétricas. Eu deixei aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se já achou aqui. Deixa eu abrir outra janela aqui. Eu preciso achar um prontuário das instalações elétricas aqui. Deixa eu só deixar ele rodando aqui para achar. Vou colocar o acrônimo dele, que é o PIA. Eu vou deixar rodando aqui. Logo, logo ele acha aqui. Beleza. Vamos continuar aqui. Então, aí, ó, aí. Existe um horário de funcionamento, né? A criticidade de atendimento para manutenção corretiva, ou seja, existe todo um histórico. Deixa eu ver se eu achei aqui.
Ó, tô quase achando aqui. Só um minuto, pessoal. Ó, encontrei um aqui. Beleza. Já deixei aqui já de fogo morto, como se diz aqui, né, para atender a gente. Então, ó, e por segurança, a Intelligence Man, né, define que todas as atividades devem acontecer em dupla. E um detalhe, né, trabalhos com eletricidade sempre é em dupla. Nunca é um trabalho uma única pessoa, sempre tem que ser em dupla. E em turnos de 8 horas, beleza. Um técnico pode estar alocado para atender duas atividades dentro de um mesmo turno. Beleza, desde que em horários diferentes, né? Por exemplo, vamos supor que tem uma região que está mais crítica, que precisa ser atendida no segundo período. Vamos supor que ele trabalha, sei lá, das 8 horas da manhã até as 5 horas. Então, ele precisa que funcione já meio-dia esse local. E o outro precisa que funcione a partir das 18 horas da tarde. Aí é lógico que no primeiro período ele vai dar o quê? Prioridade ao local que precisa estar funcionando meio-dia. E aí, né, assim que chegar, vamos supor que leve, né, as 4 horas, né, desde as 8 horas até as 4 horas para fazer essa manutenção, essa preparação. Então, no período da tarde, o local que precisa ser atendido às 18, ele vai fazer, proceder com as manutenções. É lógico que se tiver só uma pessoa para realizar esse serviço, eu tô, como se diz, eu estou aqui tendo ideias aqui. Eu não estou falando que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, beleza? Então, em dupla, né? Sempre fazer em dupla. Na elétrica, a dica é essa, sempre fazer trabalhos em dupla e em torno de 8 horas. Um técnico pode estar local, beleza. Com esse conjunto de informações, monte a equipe de manutenção do Modern Mall com os perfis apresentados e com a menor quantidade de funcionário possível possível. Para responder, utilize os arquivos e anexos. Vou abrir um aqui, vou abrir os dois, né? E aí a gente vai discutir sobre. Beleza. Parar aqui de compartilhar. Beleza. Vou buscar um outro documento que a gente deve compartilhar aqui. Então, pessoal, só para vocês, né, verem o que eu estou vendo aqui, né? A gente baixou esse primeiro. Vamos pegar o documento. Esse aqui é para atividade 1. Estou abrindo ele aqui agora. Não, pessoal, colocando aqui. Agora eu estou abrindo um aqui por vez. Ó, tá aberto aí o documento. Então, ó, com base nas informações do escopo, o escopo ele está falando o quê? Que é lá no anexo 1, eu estou olhando aqui, ele tem a quantidade de funcionários, né? E lembra, a recomendação é a equipe mínima para realizar essa tarefa. Aí, ó, com base nas informações do escopo do contrato de manutenção da Modern Mall, onde estão definidos todos os equipamentos contidos no shopping, né? Os insumos, né? A parte de equipamento, né? O horário de funcionamento, expediente
e, né, as demandas mais críticas, né, vamos dizer assim, de atendimento para essa manutenção. Aí lembrando que ó, ele falou aqui, ó, manutenções corretivas e preventivas. Lembra que eu falei que o tipo de manutenção mais básica é a manutenção por crise, ou seja, aconteceu o problema, eu vou lá e resolvo. E essa não deixa de ser uma manutenção corretiva, né? Essa por crise que eu estou falando, ou seja, apareceu o problema, eu vou lá e resolvo. Mas mesmo assim, por exemplo, queimou a bobina de um motor, sei lá, de 1/4 de CV, lá no chão de fábrica de uma máquina determinada. Eu já tenho que prever que essa máquina ela pode estragar por completo, ou seja, a máquina inteira, ela pode estragar partes. Será que eu preciso manter um almoxarifado com, com esse quantitativo? Eu preciso de bobinas, eu preciso de uma carcaça, eu preciso de anéis coletores, e dependendo da arquitetura, né, desse motor elétrico. Então, eu preciso manter. Será que manter esses insumos seria o ideal para eu ir mais rápido? Às vezes, né, eu tenho a equipe de manutenção, mas eu não tenho um almoxarifado ali preparado. E aí, a manutenção, por exemplo, de caldeiras. As caldeiras, elas têm um livro. Esse livro você registra desde o início, quando a caldeira ela foi fabricada e colocada em operação. Vem esse livro, e aí você registra todas as manutenções, tudo que aconteceu, o histórico, né? O mais conhecido, o pessoal chama, a polícia chama a capivara do equipamento, né? O que que aconteceu, que medidas que foram tomadas, que peças foram desgastadas. É uma caldeira flamotubular, né? Por exemplo, ela aquece lá os tubos, os tubos são aquecidos e a água ali em volta, ela vai e aquece. Então, depende da arquitetura, depende da finalidade, se eu tenho que manter, né? Então, essa massa de dados, né? Hoje em dia o pessoal chama de Big Data, né? A ciência dos dados hoje, ela tá ajudando, assim, de sobremaneira a parte de manutenção, porque a manutenção clássica é essa manutenção corretiva por crise, que acontece o problema e você vai lá e resolve, mas você não tem um planejamento, se é viável eu ter máquina, eu ter peças de reposição, dependendo do tipo da máquina, ou se é viável eu manter um canal direto. Por exemplo, eu trabalhei numa construtora em que o pessoal tinha um funcionário da construtora que trabalhava com orçamentos, e daí ele prestava serviço para algumas lojas, grandes lojas aí do mercado, desde chuveiro, transformadores padrão, né, antigamente tinham de 45, hoje em dia o padrão é de 75, 112,5, 150, 225, 300, 500 kV, e daí esse funcionário ele tinha um link direto com essa loja, né, que já que era uma grande loja aí, e daí ele meio que, como se diz, a construtora pagava o salário dele e também essa loja fazia, porque ele prestava serviço também para outras construtoras. Então, nesse caso, em vez de eu guardar peças, e como essa construtora ficava até próximo dessa loja aí, era o mais barato, era eu já pegar o equipamento direto nessa loja. Eu precisaria de alguns equipamentos, sei lá, disjuntor caixa moldada, alguns quadros, sei lá, um quadro padrão de 175 amperes, né? Com todos os seus barramentos projetados para suportar essa corrente máxima aí, né? Então, eu não preciso ter ele
porque cada projeto, por exemplo, projeto elétrico de um cliente, ele é único. Tem cliente que tem um transformador de 500, tem cliente que tem 3, tem cliente que tem um de 75 simples. Então, dependendo dessa demanda desse cliente, eu vou ter que ter será que esse estoque no almoxarifado ele vai ficar por tempo demais? Eu preciso também girar, né, ter um capital de giro, eu preciso fazer essa economia girar aí, eu preciso sempre estar comprando novos equipamentos. Então, tudo é uma questão de gestão. E foi aí, né, dentro desses princípios e de outros, que nasceu a manutenção preventiva e, quiçá, preditiva, né? A preventiva, você já tem um histórico, igual da caldeira que eu comentei, né? Você tem esse livro em que você faz todo o registro, todo tipo de manutenção que é feita, você vai lá e faz o registro. Por exemplo, numa grande empresa aí que você tem eletricistas contratados, né, industrial, predial, alguns estagiários aí de engenharia, né, alguns engenheiros, né, aí tem engenheiro júnior, engenheiro sênior, né? Então, aí basicamente esse pessoal ele vai editar o tom da manutenção. Por exemplo, eu troquei, olha o que aconteceu em uma faculdade que eu já prestei serviço. O pessoal, o local dessa faculdade era uma, era uma fábrica de sapato. E daí, aí é óbvio, né, toda a logística do ambiente lá industrial era para a linha de produção, né, para as máquinas dedicadas à fábrica de sapato. Fizeram uma reformulação, colocaram, como era uma faculdade, né, colocaram a área de biblioteca, fizeram divisões com drywall, então fizeram toda uma refatoração, né, no ambiente e daí, né, por exemplo, eles resolveram reutilizar o transformador que já tinha lá. Por exemplo, eles tinham muito ar-condicionado, alguns ainda eram de janela, né? Então, imagina as cargas, né? Tinha central de ar, algumas centrais aí de mais de 60 mil BTU, por exemplo. Será que essa central de 60 mil BTU ela consegue refrigerar toda a faculdade, né? Será que o espaço físico ele consegue, ele tem o fluxo de ar, né? O engenheiro mecânico ele faria essa análise muito melhor do que eu, né? Engenheiro eletricista. Então, a preventiva, você vai ter no histórico, eu altero, por exemplo, eu tenho, sei lá, 15 ar-condicionado de 18 mil BTU. E daí o pessoal faz uma compra e eles precisam colocar mais ar-condicionado. Esses ares a mais são de 18 mil BTU ou eles são de uma potência é, que a demanda total ela vai suportar? Será que quando o primeiro projetista, e se é que tem projeto, muitas empresas, por exemplo, supermercados antigos que eu já prestei serviço, tinha uns que parecia que esse pergaminho egípcio, os projetos, parecia que foi rodado naquela máquina de mimeógrafo. Juro para vocês, as linhas lá dos projetos eram azul. Deixa eu ver se eu encontrar a cor aqui. Era um roxo. Era parecido com essa cor aqui, ó. Vou até pegar. Era um roxo assim, ó. Tinha uma nomenclatura antiga, por exemplo, aqui, ó, de interruptores, né? Por exemplo, essa é uma simbologia de interruptor. Por exemplo, eu tenho outra simbologia no caso, essa daqui, ó. Vamos fazer direito aqui, né? Dois pontinhos. Isso está em conformidade com a ABNT. Tem esse outro daqui, ó. Esse aqui é mais atual, né? Um S aqui, ó, de switch, ó, de chave. Aí geralmente você coloca o quê? Por exemplo,
O pessoal coloca o número 1, que é para dizer que é do disjuntor. Tô chutando aqui, né? Tô jogando aqui, sei lá, um disjuntor de 30 amperes. Aí é um circuito de iluminação. E esse circuito de iluminação, que tem esse disjuntor monofásico aqui, ele serve né, as cargas, né? As cargas de iluminação. Então, ele é o circuito 1, denominado 1. Ah, eu tenho um comando. O comando desse local aqui, ó. Eu tenho uma luminária aqui e ela é do comando A. Ah, ela é de seção simples, ou seja, uma tecla. É seção dupla. Será que essa outra tecla ela liga essa luz aqui, a segunda liga alguns spots aqui, ó. Ela por exemplo, é paralela, né? É three-way, é four-way. Então, todo essa documentação, ela está expressa nos projetos elétricos. E se eu aumento a demanda, eu tenho que olhar a carga que eu tenho atual, né? De projeto lá, por exemplo. Deixa eu abrir um aqui. Que aí a gente vai ter uma noção a prévia do que estou abrindo um aqui. Por exemplo, numa gestão boa de manutenção, não é só o gestor que é bom. As pessoas que trabalham, né, junto com esse gestor, ou seja, os funcionários, eles ajudam, né, de uma maneira assim fundamental. Deixa eu compartilhar agora o CAD aqui. Agora que apareceu aí, desculpa aí, pessoal. Então, aqui, ó, tem um projetinho elétrico, eu tenho o diagrama unifilar, né? Entrada de 70, beleza. Aqui eu tenho o DPS, a mufla lá de entrada aqui. Vamos pegar vamos pegar as cargas dessa loja aqui, ó. Ó, é um consumidor tipo T1, né? T de trifásico 1, porque ele tem uma carga, né? Se não me falha a memória, é de 26 mil watts. Não me falha, a gente tem que olhar aqui, né? Se ele é T, ele é trifásico, um disjuntor trifásico de 40. Tem os cabos aqui, ó, se for o simplão aí, ele é de 10 milímetros. Agora vamos chegar no quadro da loja aqui. Olha um diagrama excepcional aqui. Eu tenho cada carga, eu tenho a identificação do circuito, ó, circuito 1. Eu tenho as potências alocadas para esse circuito aqui, ó, no caso 1, que é de 590 watts. Eu tenho a fase a qual ele está associado, né? Isso é uma boa prática de gestão de manutenção. O pessoal, os projetistas, né? Desde o estagiário, o eletrotécnico, o engenheiro que trabalha lá, né, nessa empresa, que presta serviço, ele tem, por exemplo, você até saber a fase que você está ligando essa carga é fundamental. Por quê? Porque aí, ó, existe um outro quadro que muitos projetos eu já vi, que eles são, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver. Isso aqui é o da loja, isso aqui, ó. Eles são negligenciados, por exemplo, aqui, ó. Foi feito um balanço de carga aqui, ó. Pegou a carga de 590 com a de isso aqui é um ar-condicionado, ó. E para esses dois circuitos, o de iluminação e esse ar-condicionado do circuito 2, eu aloquei 3.190 watts. Já para a fase B, eu aloquei o outro ar-condicionado aqui, ó. E esse outro circuito aqui, que se eu não me engano é de tomadas de uso geral. A gente pode olhar lá o nome do circuito.
Então, ó, para a fase A eu tenho 2 circuitos foram alocados. Para a fase B, 2 também. Só que deu uma discrepância, ou seja, a fase B tem um pouco mais de carga. É óbvio que se todas as cargas, tanto iluminação quanto tomadas de uso específico, né, do ar-condicionado, tomadas de uso geral, fosse iguaizinhas, daria para você fazer um equilíbrio perfeito, né? Por exemplo, 3.000 watts em cada uma, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, os equipamentos, eles são diferentes porque eles têm finalidade diferente. Eu tenho o ar-condicionado, é para fazer a refrigeração do ar. A iluminação é para iluminar. Então, o ar-condicionado, ele demanda uma potência, geralmente é uma potência alta. Já a iluminação, ela demanda uma potência baixa, e ainda mais que a iluminação, geralmente, se for numa residência, ela serve mais à noite. Agora, se for um estabelecimento comercial, no período comercial, a iluminação ela vai estar sendo utilizada aqui. Então, esse quadro de equilíbrio de cargas é para mostrar, né, para não só para a equipe de manutenção, mas para a equipe de gestão, em que ele está bem projetado aqui, ó, na fase C, ó, por exemplo, eu tenho um outro circuito aqui, eu não sei, acho que não é ar-condicionado, não. Eu acredito que sejam tomadas de uso geral. Então, ó, 2 circuitos aqui, ó, deu 3.810. Então, é óbvio que a fase A, se eu tiver que acrescentar mais um circuito, eu olhando aqui para esse projeto, para esse equilíbrio de fases da loja aqui, né, que tem uma loja e tem aquela loja de conveniência, né? E tem a parte de manutenção desse posto aqui. Então, eu olhando aqui, eu sendo da equipe de manutenção, eu sendo lá da equipe, né, de gestão, eu sei que o lógico é eu acrescentar cargas preferencialmente na fase A. A segunda opção é na fase B. Inclusive, a A e a B, elas estão muito próximas. Então, desculpa aí, pessoal. Você fazer uma gestão preventiva é você já sabendo as cargas que você tem, aí você pode o que gerenciar melhor, você pode ter menos dor de cabeça, por exemplo. A chave geral aqui desse quadro aqui, ela é trifásica, ou seja, é uma alavanca, só que eu tenho o quê? 3 fases. 3 fases com potências e com demandas diferentes. Então, se der um problema aqui, por exemplo, na fase mais carregada, o que que vai acontecer? Vai cair todas as fases desse quadro aqui, porque o disjuntor ele é trifásico, com uma única alavanca, mas para três fases diferentes. Então, uma boa prática de gestão e uma boa prática de manutenção quando eu for fazer, né, adquirir, sei lá, mais lâmpadas, por exemplo, eu posso até, inclusive, colocar, né, na fase A, porque, né, a fase A já é uma fase que foi, entre aspas, aqui alocada para iluminação. Mas vamos supor que ela tivesse cheia, aí eu colocaria, sei lá, na fase B e eu já colocaria para outra fase, né? Ou seja, eu equilibraria essa demanda de cargas e daí eu teria uma previsão ou uma predição, né, de menos falhas possíveis, né? Eu poderia utilizar até o protocolo lá de Ishikawa lá, né, a árvore de falhas, né? Então, um bom projeto, ó, e aqui, ó, eu tenho, ó, de cada circuito, ó, e ar-condicionado, ao circuito 3, né? Olha, tomadas de uso geral e diversas da loja 1, ó, tomadas de uso geral e diversas da loja 2, ó, e tomadas das dependências da loja. Então, ó, e eu tenho ainda o quê? Reserva, mas cuidado, essa reserva aqui é uma reserva de espacial, eu tenho ali quadros, ó, por exemplo, quadros aqui, eu tenho um quadro aqui para 8 elementos, né? Quantos elementos eu tenho aqui cheio? Eu tenho 6, então eu tenho 2 slots vazios.
Mas será que essa reserva ela tem uma má manutenção, né? Uma má prática de gestão aí? É eu fazer o quê? É eu só deixar um espaço físico alocado, mas eu não pensar numa carga reserva também. Eu tenho tanto que ter, em tese aqui, eu teria dois espaços para eu colocar dois disjuntor. Confere? Dois disjuntor e no caso, seriam monofásicos, né? Bifásico, eu teria só um espaço, por exemplo. E trifásico, se eu quisesse colocar mais um trifásico aqui, opa, já esse quadro de 8 elementos não supriria. E vamos supor que é um chão de fábrica aqui, por exemplo. Se ele é um chão de fábrica, então eu, em vez de ter quadros embutidos na parede, né, igual esses aqui, ó, pegar um quadro aqui, ó, no projeto. Onde estão os quadros? Cadê vocês? Opa, tá aqui. Esse aqui é um quadro embutido, né? Eu poderia colocar um quadro de sobrepor. Eu colocaria eletrodutos de sobrepor, ou seja, que fica pelo lado de fora. Ah, não, esse de 8 elementos não dá. Eu preciso aumentar não só a quantidade de circuito de espaços alocados ali, mas eu preciso aumentar as cargas. Então, esse planejamento para prever, né, e para predizer essa manutenção é fundamental, pessoal. Então, por exemplo, eu colocaria, se fosse no ambiente industrial, muitas das instalações eu colocaria de sobrepor, porque aí eu teria o mínimo de trabalho se caso eu precise fazer uma manutenção. Aí imagine se esse fosse de embutir aqui, por exemplo. Embutir, aí eu tenho que quebrar. Aí vai sobrar o espaço desse quadro, eu vou ter que quebrar um pouco mais. Aí imagina, vou ter que colocar sinalização de segurança aqui. Esse quadro vai ficar inutilizado. Esse quadro que vocês estão vendo, ó, que vários circuitos estão saindo, chegando e saindo dele. Esses equipamentos desse quadro, eles vão ficar parados por um tempo. Então, é nisso que você tem que pensar. Então, a carga aqui, ó, por exemplo, ele tem espaço para dois monofásicos, um bifásico e nenhum espaço, nenhum slot trifásico. E eu tenho aqui, ó, se você fizer o somatório aqui, ó, eu tenho uma carga alocada para essa loja de 10.790 watts. Então, uma boa prática de projeto, né? Sempre, gente, a manutenção predial, industrial, a manutenção, né, na parte aí de CEP, de transmissão, elas têm que andar junto com a gestão. Se a manutenção, se o pessoal ali que faz o gerenciamento, por exemplo, eu coloco eu vou colocar um disjuntor a mais aqui, um circuito de tomada de uso específico para um motor ali, por exemplo. O que que eu tenho que fazer? Ó, eu coloquei o motor. Ah, o motor de tantos CVs lá. Quanto em watts que esse motor de, sei lá, de 10 CV ele vai representar? Ah, ele representa ali tantos watts. Eu coloco aqui. Eu vou alterar o desenho, beleza? Eu também vou alterar a potência alocada. Eu vou o quê? Colocar essa potência que eu acabei de pôr aqui. E daí eu faço, vamos supor que essa aqui é a versão 3. Então vai ser a versão o quê? Versão 4. Beleza? Desculpa, pessoal, hoje tá difícil aqui a gripe. Então, deixa eu sair aqui. Vou parar de compartilhar aqui.
Eu vou voltar aqui no arquivo, pessoal. Hoje, você me desculpe, gente. Hoje o negócio tá crítico aqui. Então, aqui, voltando aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar no turno, né? Por exemplo, turno um, turno 2, turno 3. Eu vou colocar os funcionários que estão dentro do escopo do projeto, a quantidade mínima possível dentro daquele universo, daquelas. São. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas configurações. Aí, são 15 profissionais, né? Então, por exemplo, vamos supor que para o turno um ele é pesado. Dentro desses 15 funcionários aí, lembrando que são turnos, né? Então, esses 15 funcionários, eles não podem estar trabalhando em um mesmo turno, porque aí, quando chegar o próximo turno, vamos supor que eu coloco no turno um todos os 15. Aí já no 2, como em tese, quem trabalha no turno um não pode trabalhar no 2 ou no 3. Por exemplo, eu tô aqui me atendo aqui às configurações aqui. Aí vamos supor que o turno um ele é pesado, né? Então eu coloco, né, o fulano, o ciclano, o beltrano. Então, sei lá, vamos supor, tô chutando aqui, dá umas 4 pessoas aí, né? O João, o Ricardo, o Alex, né? Aí já no turno 2, esse turno 2 aqui é onde eu tenho menos movimento, menos ocorrências, né? Já no histórico lá, lembra que eu falei lá da caldeira lá? Assim como acontece na caldeira, acontece em vários tipos de circuitos aí, de tipo de planta, né? De instalações, em circuitos elétricos tem particularidades, em circuitos hidráulicos, né? Dependendo do tipo de maquinário que você tem, pneumático, né? Eletropneumáticos. Então, você tem a conjunção deles, né? Aí vamos supor que o turno 2 ele é mais tranquilo, é mais suave, e pelo histórico lá, então eu vou ver, olha, eu preciso só de 2 trabalhando nesse turno aqui. Então, eu vou pegar o João e o José, por exemplo. Aí já no turno 3 eu tenho uma demanda de trabalho igual do turno um. Aí depois eu posso colocar os 4 funcionários, às vezes eu colocar 5 e por aí vai. Então, eu eu vendo o local, né? Aqui eu tenho o quê? Uma subestação. Subestação, gente, pode ser desde um poste, né? Um transformador, um singelo, até uma subestação abrigada, uma subestação grande aí, com, sei lá, com 3.000 quilowatts aí de potência, ou seja, é uma potência alta, ela é perigosa, né? Você tem o ramal de entrada, ele é aéreo, as muflas do ramal aéreo aí, ela tem que ficar num local aí e que vai gerar bastante segurança, né? Eu preciso ter em conformidade com a norma, por exemplo, tem a NTC 10, né, da concessionária local aí, fala sobre as regras, né, não só de ensaio de transformadores, né, mas das configurações. Eu tenho na NTC 05 a configuração para cada tipo de subestação, uma subestação singela de 500, né? Uma de 300 e por aí vai. Se ela é singela num poste, se ela está em como é que eu posso dizer? Se ela está num local confinado, existe uma subestação que ela é confinada e ela é selada com hexafluoreto de enxofre,
que é um material não condutivo, né, que vai ajudar na isolação. Então, esse hexafluoreto de enxofre, o local, ele é, além de confinado, ele é bem compacto, então ele vai estar pressurizado na hora, principalmente em carga, né, na hora que ele vai estar em operação. Quando eu faço a manutenção, o que que eu faço? Primeiro eu faço o quê? Lá chama, lembra lá, 5 regras de ouro? Faço o desligamento e com esse desligamento, daí eu vou fazer o passo a passo, né? Eu desligo, né? Eu secciono, né? Eu impeço, faço o impedimento, eu faço a constatação para ver se esse desligamento, esse seccionamento realmente foi efetivo, se ele desligou o circuito. Depois eu faço o aterramento temporário, caso, né, por algum motivo aí, né, uma terceira pessoa aí desavisada, vá, liga o circuito e aí ele vai ser, em vez de eletrificar a pessoa, né, eletrocutar, causar um acidente, ele vai desviar para a terra, né? E aí é óbvio, né? Eu vou sinalizar esse local. Então, todos esses planejamentos, desde o que o pessoal chamava antigamente de procedimento operacional padrão, hoje chama instrução técnica, que é o procedimento mínimo, aquele procedimento, e está dentro de gerenciamento, pessoal. É um procedimento mínimo que é necessário para eu poder fazer uma tarefa com segurança, ou seja, o mínimo de pessoal possível que eu preciso, né, para fazer aquela tarefa. E aí é lógico, né, o tempo mais curto, né, dentro da expertise desses profissionais e também o mais econômico possível, mas tem que ter, ele tem que ser seguro, né? E já a outra atividade aqui, já para a gente fazer um fechamento aqui, pessoal. Deixa eu pegar o outro arquivo. Depois que, baseado, vou até baixar aqui, ó, e abrir aqui a folha. Vou abrir aqui e confrontar. Vou deixar os dois aqui. Só uma ajeitada aqui para eu conseguir ver os dois aqui, ó. Só um minutinho aqui que a gente já fecha aqui essa atividade. A explanação, desculpa. Eu vou pôr a tela inteira aqui, pessoal. Aí fica mais fácil vocês visualizarem aqui. Aqui você tem, né? Vocês estão vendo que tem um exemplo aqui, ó. Eu peguei o Marcos, por exemplo, os profissionais de eletrotécnica que vão ficar na subestação, por exemplo, né? Ah, deixa eu ver se tá falando subestações, deixa eu só dar uma olhada aqui. Pelo menos, não necessariamente é uma subestação, né? Podem ser, né, duas ou mais, né? Beleza. Então, eu vou o quê? Dentro, né, vou fazer igual tá no vermelho aqui, ó, tá mostrando. O exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, Marcos Cândido e Levi. Marcos Cândido e Levi. Eu não lembro se é o nome completo dele ou é dois aqui. Provavelmente é duas pessoas, que é o Marcos Cândido e o Levi. Eles vão, esse cronograma de manutenção das 21 horas aqui, por exemplo, vamos traduzir isso aqui, ó. O que que ele está querendo dizer? Das 21 horas até 1 hora em que eles estão aí fazendo a manutenção, né? A manutenção em rotas de supervisão.
eles estão com amperímetro. O que que o amperímetro faz? O mais óbvio é ver nível de corrente elétrica, né? Às vezes tem que fazer o monitoramento aí através do não só da interface homem-máquina que existe lá no quadro, mas também eu tenho que andar com equipamento, um multímetro, né, que provavelmente é um alicate amperímetro, e eu fazer a aferição, eu faço a aferição da corrente que está fluindo naquele circuito, para eu saber a configuração da corrente naquele dado circuito, e eu vou com as ponteiras e vejo a tensão um valor da tensão e o valor da corrente, né? Tensão vezes a corrente, eu posso saber o quê? A potência que está trabalhando aquele circuito. Inclusive, eu vou saber se aí eu pego, olho no projeto lá, né? Que ó, o projeto está minimizado aqui. Olho no projeto aqui, né? Com a tensão e a corrente, eu vou achar a potência. Será que a potência está compatível com o que está no projeto aqui do circuito um, sei lá, ou do circuito 2? Não, não está. Aqui deveria ter um ar-condicionado que suporta 2.600. E aí, com a tensão, eu sei que a tensão, né, ela vai ser padrão, né, dependendo, ou 127 volts ou 220. Mas é bom você ali em campo fazer a aferição. Você faz a aferição da tensão, faz a aferição da corrente, daí você tem um fluxo de potência que está indo naquele barramento. Daí você já pode saber se ele está, né, sobredimensionado, né? Uai, por que que eu, em vez de eu ter uma potência máxima de 2.600, está aparecendo aqui que eu tenho, sei lá, 5.200 aqui. Então, praticamente o dobro. Vai. Esse cabeamento de 4 milímetros ele vai suportar? Será que a corrente, o dobro aqui, provavelmente vai, o amperímetro, vamos supor que a corrente é um pouco menor do que a de 20 amperes, que basicamente o amperímetro, ele geralmente ele tem um setting de corrente menor do que a potência total desse circuito, né? Porque ele não pode funcionar no talo, por exemplo, a corrente máxima desse circuito, vamos supor que ela daria 20. Aí eu pego e coloco um disjuntor de 20. Nunca eu devo fazer isso. Se ela dá 20, então eu coloco um disjuntor, né, e segundo a NBR 5410, um 5 a mais. Então eu colocaria um de 25 amperes e por aí vai, né? Então, dá para a gente com um multímetro, apesar de eu olhar lá na interface homem-máquina do painel, dá para eu saber as configurações de potência e dentro, né, analisando lá o projeto, os croquis, né, o diagrama unifilar, dá para saber se esse circuito ele está superdimensionado, ele está subdimensionado, ou seja, dimensionado abaixo do que ele precisa, e daí eu vou gerar o quê? Gerar uma solicitação de serviço e eu vou, já que é uma equipe de manutenção, é uma rota de supervisão, eles estão olhando cada equipamento dentro do horário deles de trabalho aqui, eles estão supervisionando os valores de tensão, os valores de corrente, às vezes eles estão com um termovisor, né? O termovisor vai mostrar a cor ali do barramento, a coloração vermelha quer dizer que esse barramento ele está sobreaquecido. Se ele está sobreaquecido, se tem muito efeito Joule, você pode ter certeza que tem o quê? Que tem sobrecorrente, corrente acima do que o que aquele barramento foi projetado, beleza? Então, vocês vão basicamente configurar aqui, ó, aí vocês vão colocar. Aqui está um exemplo, vamos dizer. Não estou dizendo que esse Marcos, não sei nem se esse Marcos, esse Cândido, está lá na configuração lá do escopo da equipe de você. Lembra que eu falei? São 15 pessoas. Então você coloca, sei lá, vamos supor que sei lá, o Jair e o Pedro, eles trabalham das 4 às 5 e sei lá, e eles estão o quê? Na parte de, sei lá, do painel de baixa tensão um, ó, você tem o painel um,
de BT, né? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Você tem 5 painéis aí. Então, sei lá, o Jair e o Pedro vão estar nesses painéis, enquanto, né, sei lá, em um outro horário, sei lá, da 1 hora até as 4 horas, os mesmos vão estar nos outros painéis aqui, no painel 1, e aí eu tenho uma baixa demanda no painel 5, eu coloco só 2 pessoas aqui, aqui às vezes eu coloco 3 e por aí vai. Eles vão montando aí, vão fazer essa montagem e vão me enviar lá na parte lá de situação de aprendizagem aqui, ó, pessoal. Então, no envio de situação de aprendizagem, eu já vi que já 3 já enviaram aqui, né? Envio da atividade 2, ó, já 3 já fizeram esse envio, beleza, pessoal? Então é isso, já vou finalizar aqui, já extrapolei um pouco do horário aqui, mas ele foi fundamental para a gente passar, né? Um pente fino aí, né, nessa parte aí de gestão, né? Ainda a gente vai falar mais um pouco disso na próxima aula, ok? Só finalizar aqui, para já deixar renderizando, tá bom? Aí eu vou já deixar renderizando e logo logo já vai estar disponível para vocês aí na parte, né, de lá de biblioteca, tá ok? Para a gravação, pessoal. Então fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.